A paz de Deus, meus irmãos em Cristo Jesus, que todos se encontrem na doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é vossa irmã em Cristo, a irmã Ruth. Dou bem-vindo aos irmãos aí que estão chegando ao canal. Eu tenho recebido mensagens de irmãos que recentemente se inscreveram no canal para estarem atentos com as mensagens. Aleluia, glória a Deus. E aos nossos irmãos que sempre estão comigo aqui nas orações na madrugada, eu cumprimento todos. Queridos e amados irmãos, me estão perguntando sobre orações no sábado. Os irmãos sabem que eu estava ausente, né? Estou voltando de maneira graduativa. Glória a Deus, aleluia. A nossa irmã Marleide, ela está incomunicável comigo e com a igreja também, porque deu problema no celular dela. Amém, igreja? Por isso ela não pode falar com os irmãos. Então vamos esperar que a nossa irmã volte. Assim podemos, aleluia, anunciar a próxima campanha que nós vamos estar fazendo aqui no canal, no tema qual o Senhor Jesus me deu para fazer com a sua igreja. Amém, igreja? Ontem, meus caros e amados irmãos, nós oramos aqui novamente, né, na madrugada de domingo para segunda, né? Porque nós tivemos muitas interferências no sábado, na madrugada, que foi interferência espiritual. Então, por isso não foi possível fazer a oração, né, com mais eficácia, digo assim para os irmãos. Houve muita interferência que foi tudo espiritual, irmãos. Então, ontem eu fiz a oração. Então, próximo sábado vai haver oração novamente, ou seja, de sábado, né, para domingo, vai haver oração novamente aqui. Eu espero em nome de Jesus que a nossa irmã Marleide possa estar aqui e fazer a oração com os irmãos. Amém? Como eu estava falando ontem, meus irmãos, nós fizemos oração aqui para a glória de Deus. Depois eu fui deitar, mas por volta quase das 3 horas da manhã o Espírito Santo me acordou não, aliás, não conseguia nem dormir. Essa é a verdade, irmãos. Eu dava a volta para um lado e para o outro, não conseguia dormir. Foi isso que aconteceu. Glória a Deus. Eu dava a volta para um lado e para o outro, não conseguia dormir. Eu não entendia porque eu não conseguia dormir. E aí o Espírito Santo me incomodou para ir orar. Foi isso que aconteceu. Ia dar quase 3 horas da manhã, me incomodou para ir orar. Vai orar. E eu fui orar e glória a Deus, aleluia. E aí o Senhor me ordenou que viesse compartilhar com a igreja. Glória a Deus, aleluia. Para que a igreja venha, Santo Deus poderoso, resolver essa situação diante de Jesus, né? Que nós possamos resolver, como eu sempre falo aqui no meu canal, as nossas pendências, tudo que nós temos para resolver diante de Jesus, deixar o pecado, deixar a vaidade, assim Jesus me disse, deixar o pecado, deixar a vaidade, deixar a fofoca, deixar o atrito, resolver tudo para estar preparado para subir. Nós sabemos que nosso tempo, o tempo da eternidade não é o mesmo tempo aqui da terra, meus irmãos. Amém? Então eu estava de joelho orando. Irmãos, eu pensei que eu ia morrer. Porque foi tão forte a presença, não foi a presença do grande eu sou, do Todo-Poderoso, do nosso Criador, do nosso Deus, foi tão grande no meu quarto que a minha carne, ela parece que se desfalecer. E eu fiquei com tanto temor, quando o poder dele entrou em todo o meu quarto. Eu estava com a cara no pó orando que eu não conseguia levantar a minha face. Me dava vergonha levantar a minha face, irmãos. Me dava temor levantar a minha face. Eu não conseguia, que era tão grande o poder de Deus sobre a minha fraca pessoa. Foi quando o Senhor Jesus Cristo me disse: venha que eu vou te mostrar um pouco somente de como será o arrebatamento da minha igreja. Glória a Deus. E aí o Senhor me tirava os meus sentidos, eu me via numa rua com o Senhor, é dessa maneira que eu posso descrever para a igreja. Irmãos, era um alvoroço, era para lá, para cá, era, meu Deus, eu não sei explicar para a igreja, era um alvoroço, uma loucura, um desespero de muitas pessoas que tinham ficado no arrebatamento. Sabe? Eu andava com o Senhor e aí eu vi aquele alvoroço, os bebês haviam desaparecido da barriga das mães, as crianças haviam desaparecido. Eu via uma igreja que subia só 4. O Senhor foi mostrando assim para mim, porque foi dessa forma que Ele quis me dar a visão, né? Irmãos queridos e amados, aí eu estava na rua com o Senhor e vi aquele alvoroço, aquelas pessoas desesperadas, irmãos, todo mundo falando ao mesmo tempo, era uma coisa assim. Eu pude sentir o desespero, o Senhor permitiu eu sentir o desespero do que é ficar aqui. E posso dizer para os irmãos que é horrível. Meu Deus. Aí eu olhei assim, vi, glória a Deus, aleluia,
um homem dizendo: Senhor, Senhor, por que o Senhor me deixou? Por que o Senhor me deixou? Eu preguei na praça, eu preguei na rua, eu preguei no ônibus. Por que o Senhor me deixou? Foi quando a voz de Deus bradou do alto e disse: nenhum ladrão tem parte comigo. Você cobrava para estar no púlpito. De graça dá e de graça receber. Você cobrava para estar no púlpito. Depois eu olhei para o outro lado e vi, glória a Deus, uma mulher. Nesta visão, o Senhor me permitiu ver pessoas que eu conheço. Pessoas da doutrina e pessoas que não são da doutrina. Isso, e não vou mencionar o nome de ninguém para não trazer escândalo, escárnio, porque somente se o mestre disser vai lá e fale para ele, eu vou e falo. Mas aqui ele não me permitiu falar o nome dessas pessoas. Meus irmãos, eu olhei para o outro lado, vi uma mulher que tem um canal aqui no YouTube que tem muitos seguidores. Ela não é da doutrina. E vi o cabelo dela assim curtinho, sabe? Igual de homem assim. E ela tava com uma blusa assim de manguinha, que se via um pouco a costa dela, sabe? E ela disse: eu não vou aguentar ficar aqui, eu não vou aguentar ficar aqui, não quero ficar aqui, eu não quero ficar aqui. Por que que eu fiquei? Não pode ser, eu preguei a tua palavra, eu ganhei almas para ti, eu te aceitei como meu único suficiente salvador, porque eu fiquei. O Senhor bradou, a voz de Deus bradou do céu e disse: nenhuma bagagem entra no meu reino, nenhuma bagagem entra no meu reino, olha para ti, estás nua. Ela estava com uma blusa de manguinha com o ombro de fora. Eu já falei que Jesus não se agrada. Estava com um decote V, que se podia ver um pouco do decote do seio, com as costas à mostra, o cabelo dado luzes, curtinho, de brinco, de maquiagem. O Senhor disse: nenhuma bagagem tem parte com o meu reino. Eu te avisei. Eu usei os meus para falar com você, e você disse que era doutrina de homens. Você disse que era doutrina de demônios. Olha para ti, estás nua. Porque diante do Senhor as pessoas se vêem nua. Quando a pessoa está com o seu ombro à mostra, quando está usando roupas que não tapam suas vergonhas, ela está nua diante de Jesus. E ela tapava assim as mãos, e o Senhor disse: é tarde demais. É tarde demais. Eu vi esta mulher, e eu sei quem é esta mulher, irmãos, mas eu não vou falar o nome dela de jeito nenhum, porque ela tem muitos seguidores, todos acham que ela é de Jesus, ela não vive doutrina. Santo Deus poderoso. Depois eu vi uma mulher na rua, mesmo de joelho, toda modesta, com um cocozinho assim, igual como eu uso, sabe, igual aquela assembleiana com cocozinho, blusa até o punho, camisa. Eu estou dando característica para os irmãos verem, para os irmãos entenderem como foi a visão. Vi ela com uma saia abaixo do joelho, quase no meio da canela, com a Bíblia, e ela levantava para o braço: Senhor, Senhor, porque o Senhor me deixou? Por favor, eu não quero ficar aqui. Eu preguei a tua palavra, eu ganhei almas para ti. Faz mais de 40 anos que eu te sirvo. Faz mais de 40 anos, irmãos. Mais de 40 anos que eu te sirvo. Foi quando a voz do Senhor bradou do céu e disse: nem o fofoqueiro tem parte comigo. A tua língua sempre foi estar fofocando e falando mal da vida dos outros. Nem o fofoqueiro. Santo Deus poderoso. Depois eu olhei para o outro lado, na mesma visão. Via várias irmãs da CCB de véu. Várias na rua, elas estavam desesperadas. Por que que nós não subimos? Por que que nós não subimos? Elas estavam que nem barata tonta. Elas não sabiam se orava, se caia de joelho, se clamava, se chorava, porque era tudo ao mesmo tempo. Porque nós ficamos, e eu olhava para elas assim: meu Deus, elas ficaram. E aí o Senhor disse assim, aí quando a voz do Senhor bradou novamente: hipócritas, nem o hipócrita tem parte comigo. Vocês não se amavam, Rapaxicalamai, assim falava Deus. A voz do Senhor bradava como trovão, Rapaxicalamaia do céu: vocês são hipócritas. Julgava outras minhas noivas, Lamaia, estava pegado a placa. Eu disse, Rapaxicalamaia, que a minha graça está no sangue do meu filho derramado na cruz do Calvário. E olhei para o outro lado, vi um monte de assembleia. Deus permitiu que eu visse a visão desse jeito. Eu estava com o Senhor Jesus do meu lado, irmãos. Lamaia. E eu vi assim vários irmãos assim da assembleia. Porque nós ficamos, o Senhor disse: tu um dia foi a minha noiva e me traíste com Satanás e com o mundo. Levaste a tecnologia, a Babilônia tecnológica para dentro da igreja, Ramaia. Expulsavas os demônios no meu nome. Os doentes eram
curados no meu nome, e hoje estás manchada. Sós como uma prostituta diante de mim. Sós como uma prostituta diante de mim. Aí, meus irmãos em Cristo, eu via que as pessoas estavam desesperadas, porque o Espírito Santo já não estava na terra. Ele tinha ido embora. Ele tinha ido embora, tinha sido retirado da terra. Eu via que os irmãos tentavam falar em línguas, mas nada acontecia, porque o Espírito Santo já não estava na terra. Eu olhei para cima, vi um prédio, muitas pessoas se jogavam de lá. Se jogavam, na hora que elas caíam no chão, os ossos se quebravam todos. Disse, meu Senhor, é horrível. E aí, quando eu olhei para o Senhor estava chorando. Eu disse, Senhor, por que choras? O Senhor disse, eu avisei. Eu usei muito dos meus para dizer que eu estava voltando. Muitos estão achando que dá tempo. Eu vi a porta da graça fechando bem devagarinho, bem devagarinho. A porta da graça tá para fechar. Abra tua boca, tu és profeta, eu te dei uma boca. Fale para o meu povo se preparar para o arrebatamento. Fale para ele resolver suas situações diante de mim. Irmãos, eu vi pessoas da doutrina ficando. Pessoas que têm experiência igual eu, ficando no arrebatamento. Pessoas que não vivem completamente a doutrina. Pessoas que têm canal aqui no YouTube. Irmãos que têm igreja pelo orgulho. Eu não tenho coragem de falar para os meus irmãos que eles ficam, nessa visão eu vi eles ficando. Eu não tenho coragem. É muita responsabilidade. É certo que o Senhor me diga, vá lá e fale, eu falo, mas eu vi eles ficando. Porque vivi a minha doutrina, pelo orgulho, pela soberba, tantas coisas. Nessa hora o Senhor olhou para mim e me disse outras coisas que eu podia resolver, tinha que resolver. E uma delas era o batismo. Se eu voltasse hoje, tu ficaria. O Senhor disse para mim, se eu voltasse hoje, tu ficaria. Se eu voltasse hoje, tu ficaria. E me disse o porquê, isso. Eu já sei onde eu tenho que me consertar. A gente sempre tem que estar se consertando. O Senhor me deu o alvará onde eu tenho que me batizar. Irmãos queridos, tudo isso eu vi nesta visão. Aí, quando foi orar hoje novamente, ele elevou essa visão novamente, um desespero. Olhei para o céu e vi Jesus vindo com os anjos. Eu vi o Senhor na frente, um exército de anjos. Eu olhava para trás e não era interminável, eram muitos anjos. Quando o Senhor bem na frente dele gritou, bradou com muita autoridade e falou, há chegado o momento de buscar a minha noiva, avante. É chegado o momento de buscar a minha noiva, avante. O Senhor repetiu-se 3 vezes e ele descia. Irmãos, vai ser como um piscar de olhos. O Senhor disse, abra tua boca, fale, diga que eu estou voltando. Olhe o mundo como está. Diga para eles que são os sinais da minha volta, que olhem os sinais. Irmãos, vai haver uma 3ª guerra mundial. O Senhor voltou novamente a falar isso quando eu estava falando com os irmãos aqui. Estão preparando tudo para uma 3ª guerra mundial. É momento de deixar, o Senhor disse assim, diga para deixar o pecado, diga para deixar a prostituição, diga para deixar a vaidade, diga para se consertar diante de mim. Muitos ficarão porque estão cobrando por estar no púlpito. Vi gente ficando porque não pagava o dízimo. Vi uma mulher ficando. O Senhor lá falou, por que eu fiquei? O Senhor disse, nenhum ladrão tem parte comigo, nunca devolviste o que me pertencia. Irmãos queridos, é hora de conserto. Aleluia, glória a Deus. Eu pensei que eu ia desfalecer, eu senti um temor muito grande. Antes que Jesus viesse e me retirasse para me dar essa visão e me levasse ao futuro, porque é uma visão futura. Quando o poder de Deus entrou no meu quarto, eu pensei que eu ia morrer. Eu segurei e apertei muito forte, porque eu uso um travesseiro para colocar embaixo dos meus cotovelos assim para mim orar, sabe? Era um temor muito grande. Eu pensei, Senhor, meu Deus, meu Senhor, tem misericórdia. Se o Senhor intensificasse, eu morria aqui mesmo, na minha carne. E Ele disse para me entregar isso para a igreja. Eu estou entregando, irmãos. Muitos falam que o Espírito Santo vai ficar na terra depois do arrebatamento. Não vai ficar. Eu vi o Espírito Santo saindo da terra, indo embora, porque já havia terminado o seu trabalho. Isso está respaldando na palavra. Aleluia, glória a Deus. Quando o Senhor prometeu a seus discípulos que quando o Espírito de Deus viesse para fazer morada na igreja, que está em Atos capítulo 2, isso seria para sempre, para sempre.
Mas quando a igreja for chamada para fora deste mundo no arrebatamento, o Espírito de Deus também vai junto. Ele não vai estar aqui. Muitos estavam buscando o Espírito Santo. O Senhor olhava assim, muitos não vão conseguir. Muitos não vão conseguir. O Senhor dizia, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Ele chorava, eu vi as lágrimas do mestre derramando assim, ele falava, muitos não vão conseguir. Muitos não vão conseguir voltar para casa. Muitos não vão conseguir. O Senhor olhava com muita tristeza para a igreja. Irmãos, pessoas com mais de 40 anos de crente ficando aqui por coisas pequenas, por coisas banais, coisas que são simples, pessoas ficando porque corta a pontinha do cabelo, pessoas ficando pela fofoca, porque não paga o dízimo, pessoas que ficam pela desunião. Irmãos, era tanta coisa. É o momento de cada um olhar para si. Eu sempre falo para os irmãos, eu estou no mesmo barco que todos vocês, eu não sou melhor que ninguém. Eu sou um barro, um carro usado por Jesus, que traz as mensagens, assim como outros servos, mas não me creio imune de forma alguma. Eu sou carne, irmãos. Estou lutando também para subir, sabe? Lutando para subir no arrebatamento. Então o Senhor disse para me passar para a igreja. E eu estou passando. Amém, igreja do Senhor? Eu vou esperar a nossa querida irmã Marlene voltar para que eu possa, aleluia, glória a Deus, anunciar a próxima campanha. Anunciar a próxima campanha para que possamos estar aqui. A igreja tem que ter intimidade com o Senhor, buscar passar tempo com o Senhor, buscar ter vida própria com o Senhor. Os dons não salvam, a visão não salva, o arrebatamento não salva. Isso somente o Senhor coloca pela sua graça infinita. Infinita. E o Senhor me deu isso porque na hora que nós estávamos orando na madrugada, Ele me deu a visão da Nova Jerusalém. E depois hoje recebi relato de irmãos que tiveram visões maravilhosas do que espera a noiva do Cordeiro depois que ela for retirada dessa terra. Visões maravilhosas de irmãos que foram visitados de maneira poderosa quando nós estávamos. Não é a oração da irmã Ruth. Se Deus cura é porque Ele vê graça e vê fé em teu coração. Se Deus te visita, é porque você tem fé, aleluia. Não é minha oração, é a oração da igreja. Amém, meus irmãos em Cristo Jesus, amém? Então é isso, eu estou passando para a igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai ficar muita gente aqui, eu não quero ficar. Eu pude sentir o desespero das pessoas ficando no arrebatamento. Pessoas tentando se matar, irmãos, horrível. Horrível tudo que eu vi, horrível. Essa experiência o mestre viu graça em me dar, porque já tem um tempinho que eu queria ver como era mais a fundo, aleluia, o arrebatamento da igreja, como é que vai ser. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Continuo orando pela minha vida, pela vida dos meus filhos, que eu estou orando pela vida dos irmãos. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom, meus irmãos.